Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Nós aqui da Igreja Cristã de Nova Vida estamos, a partir de hoje, iniciando um novo processo nos nossos cultos, com o objetivo de não deixar que vocês, ovelhas, que nós ficamos sem um culto, sem a palavra de Deus. Nós estamos iniciando esse nosso novo processo. E que processo é esse, pastor? Estamos fazendo os nossos cultos online, né, de maneira que essa situação de pandemia que tem tomado conta do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, tem crescido a cada dia. E como na terça-feira próxima passada nós falamos acerca do talento que Deus concedeu para cada um de nós que somos seus servos, um dos talentos que ele nos concedeu é a prudência. E nós precisamos ser prudentes nesse momento e atentar para tudo que está sendo determinado e abraçar. Então, nesse período de pandemia, nesse período no qual as autoridades estão cuidando, estão tratando para resolver, nós vamos estar verdadeiramente fazendo os nossos cultos online. Eu conto com a cooperação de cada um, com a compreensão de cada um, para que tudo transcorra da maneira que Deus seja glorificado e que Deus se alegre daquilo que nós estaremos fazendo. Então, meus amados irmãos, a partir de hoje, assim nós estaremos vivendo para a honra e para a glória do Senhor, e eu creio que a graça dele fará a diferença em nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos nessa manhã, então, começarmos mais uma vez a palavra de Deus para com as nossas vidas. Glória a Deus. No livro de Gênesis, amados irmãos, Gênesis, capítulo 1. E o versículo de 1 até o versículo de número 3 tem uma palavra para que nós possamos abraçar nesta manhã. Antes de mais nada, vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, os teus servos, ó Deus, te agradecemos por esta oportunidade nesta manhã. Ó Deus, que o Senhor nos concede de não impedirmos, ó Deus, o processo de culto na tua igreja, mas por estarmos tomando, ó Deus, uma nova direção, uma nova diretriz na pregação da tua palavra. Que a tua graça, ó Pai, soberana, seja sobre nós, nos inspirando, nos capacitando, nos dando, ó Deus, sabedoria, eloquência e principalmente talento, ó Deus, e a tua unção para pregarmos, ó Deus, a tua palavra de uma forma online e abençoarmos a quanto pudermos para a honra e para a glória do teu nome. Seja comigo, ó Deus, que não seja eu pregando, mas seja o teu Espírito pregando através da minha vida. Que dos meus lábios, ó Deus, seja os lábios do teu Espírito Santo e assim, ó Deus, a tua palavra possa chegar de forma clara e taxativa aos corações, de forma de abençoar para a honra e para a glória do teu nome. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor há de fazer nesse dia. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém e amém. Amados irmãos e amigos, eu posso afirmar nesta manhã que com essa narrativa a qual nós acabamos de fazer, a grande verdade, meus amados irmãos, é que o Evangelho, com certeza, é marcado por palavras, marcado por ordem, por determinação. E nessa narrativa que nós acabamos de fazer, nós podemos perceber e entender a seguinte indagação: qual é a primeira palavra do reino de Deus? Será que nós sabemos qual é a primeira palavra de Deus para com a nossa vida? E dentro dessa narrativa que nós fizemos, nós obtemos a resposta.
Porque a primeira palavra de Deus para com o seu reino é obediência. A primeira palavra de Deus para com o seu reino é obediência. E todos nós, todos os que vivem debaixo da autoridade de Deus, todos que vivem debaixo da misericórdia, do poder de Deus, precisa ter as marcas desta primeira palavra do reino de Deus em suas vidas. Obedecer. A Bíblia ela já começou nessa leitura que nós fizemos, mostrando esta realidade. Sem a obediência, nada do que existe hoje no universo existiria. Se você puder observar, sem a obediência, nada do que existe hoje no universo existiria. Disse Deus, haja luz, e rapidamente a luz passou a existir. A luz passou a existir através de uma determinação de Deus para com a sua palavra. Deus determinou e a partir daí a coisa aconteceu. E preste bastante atenção, amados irmãos, que o Espírito Santo era o instrumento de Deus, mas sem a obediência de Deus, ele era o instrumento de Deus para trabalhar o processo de formação, mas sem a obediência de Deus, nada do que ele intentasse fazer, ele conseguiria. O Espírito Santo de Deus, mesmo com toda a autoridade, com todo o poder, nada do que ele tentasse fazer, sem obedecer a Deus, ele conseguiria fazer. De maneira que eu posso falar para com os irmãos nesta manhã. Todos nós objetivamos obter êxito nas nossas vidas, no nosso investimento. Temos sempre esse desejo de sermos exitosos. Mas se você deseja ser exitoso na sua vida, nunca se esqueça de que Deus precisa ser o primeiro em obediência na sua vida. O primeiro é a quem você tem que submeter-se para fazer todos os seus projetos e obter êxito para a glória dele. Entendam, a terra era sem forma e vazia. Era sem forma e vazia. Mas enquanto o Espírito Santo não ouviu de Deus uma palavra para agir, você pode observar que ele apenas pairava sobre as águas. Ele não agia, ele não fez, ele não determinava. Ele simplesmente pairava sobre as águas. E por quê, pastor? Ele pairava sobre as águas. Ele pairava porque não tinha ouvido nenhuma palavra da parte de Deus. Não houve nenhuma ordem de Deus para com a sua vida para que ele agisse. Então, por causa disso, ele tão somente esperou o que Deus tinha, o que Deus determinava, e assim ele pudesse agir. Será que é assim que nós temos procedido, irmãos? Será que é assim que nós temos vivido com as nossas vidas? Esperando uma palavra de Deus para que tomemos uma postura, para que atentemos para uma realidade? Precisamos aprender com a palavra de Deus, a sua vontade, o seu querer, aquilo que ele espera para com as nossas vidas. Eu quero dizer para você, nesta hora, dos meus lábios, a seguinte palavra: vivemos dias conturbados, vivemos dias de conflito, dia de confusão, dia de um entendimento distorcido das coisas, e ficamos prestes a tomar atitude, a agir, a falar. Eu quero dizer para você, nessa manhã, meu amado irmão, mesmo que o seu problema, a sua situação seja tão grave, seja tão difícil, mesmo que a situação possa estar tão difícil para com a sua vida, entenda, enquanto não vier da parte de Deus uma palavra para que você haja para com a sua vida, não faça nada, não faça nada. Atente para a vontade e para o querer de Deus, para que você seja bem-sucedido. Mesmo que você possa estar ouvindo muitas outras vozes,
porque sempre nestas horas vozes chegam aos nossos ouvidos. Mas se você não atentar para a voz, para a palavra de Deus, não obterá êxito, porque Deus não estará contigo nas atitudes as quais você tomar. O que vem a ser, pastor, obedecer? O que vem a ser obediência? A verdade é que nós somos cidadãos do reino de Deus e isso é incontestável. Em se falando do reino de Deus, obediência, obedecer, é a maior prova de que nós somos cidadãos do reino de Deus. Se falando do reino de Deus, obedecer é a maior prova de que nós somos servos do Senhor. Uma vez que a palavra de Deus é a primeira palavra do reino de Deus, é obediência, é impossível nós sermos do seu reino sem que ela predomine em nossas vidas. A primeira palavra, atentem, é obediência. E se eu sou um servo de Deus, esta palavra, ela precisa predominar na minha vida. Eu tenho que ter como marca no meu coração a obediência. Tudo o que afirmamos com as nossas vidas é que nós somos do Senhor. Somos consultados, somos perguntados muitas vezes, e a palavra que nós soltamos sempre é: eu sou do Senhor, eu pertenço a Deus, eu caminho em conformidade com a vontade do Senhor. E tudo, meu amado irmão, o que o Senhor espera de nós é que a cada dia nós, com o nosso obedecer, nós demonstremos com o nosso obedecer que verdadeiramente somos seus servos. Simplesmente isso. É simplesmente isso. Demonstrarmos com o nosso obedecer que nós somos servos de Deus. Se você observar no livro de Gênesis, capítulo 22, um pouco mais à frente, eu não vou abrir não, mas que você possa ir até lá. Se você está aí na sua casa, o livro de Gênesis 22, há uma outra palavra de obediência. Livro de Gênesis, capítulo 22. Deus, analisando a vida do seu servo, como ela estava, como ele estava bastante empolgado com algo, com a vida a qual Deus havia concedido a ele através do seu filho Isaque, Deus passa para nós mais uma palavra de obediência. Depois dessas coisas, isso diz em Gênesis 22, Deus pede a Abraão prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão! E ele lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pega a seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. O versículo 3 diz que na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. A palavra de Deus nos mostra claramente que a primeira palavra no seu reino é obediência. Deus pediu algo especial para Abraão, e Abraão, mesmo no seu amor, no seu carinho, na sua dedicação, pela qual ele tinha pelo seu filho, não pensou 2 vezes, mas atendeu à voz de Deus. Como que você tem agido para com Deus? Deus não muda. Deus é o mesmo. Sempre com a sua
postura, com a sua convicção, Deus é o mesmo. Você quer ser um crente bem-aventurado? Quer ser um crente que verdadeiramente ouve a voz de Deus e tem a certeza que Deus ouve a sua voz? Então seja obediente para a honra e para a glória do nosso Pai. O que nós precisamos abraçar sobre a obediência? O que nós precisamos abraçar? Entendam, meus amados irmãos, é impossível nos declararmos servos de Deus sem que haja em nós as marcas da obediência. É impossível eu dizer que eu sou um servo de Deus se na minha vida não há as marcas da obediência. Se eu não carrego no meu viver as marcas da obediência. Todo servo de Deus carrega com a sua vida as marcas da obediência ao Deus que ele afirma servir. É impossível nos declararmos servos de Deus sem que haja em nós essas marcas. Eu convido você a se lembrar, a buscar no servo Jó. É um dos que mais é usado nas pregações para mostrar um servir, para mostrar uma dedicação. E eu convido você a mergulhar na vida de Jó. Como aquele homem tem as marcas de uma vida de obediência e de submissão a Deus. Como aquele homem sofreu, mas em momento algum ele desobedeceu a Deus. Esteve sempre pautado em obedecer, em viver aquilo que Deus tinha para com a sua vida. Olha que ele não tinha nada, aparentemente, que justificasse aquela situação a qual ele viveu, mas por obediência ele tão somente se submetia às realidades que vinham sobre a sua vida. Palavras e mais palavras chegavam para Jó. Jó, veio um vento e destruiu tudo, só eu escapei. Cada palavra que chegava para Jó era uma pontada no seu coração, mas ele sabia que a vida dele estava debaixo do controle de Deus. E por causa disso, ele obedecia a Deus. E o pior de tudo, ele chegou e foi peitado numa linguagem bem popular. Ele foi peitado pela sua própria esposa. A esposa de Jó disse para ele: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Dito que você está, amaldiçoa esse teu Deus e morra. E qual foi a postura que Jó tomou? Jó simplesmente disse: você é doida, irmã. Mulher, você é doida. Se eu aproveitei os benefícios de Deus, por que eu não vou mergulhar nessa, não vou me assimilar essa situação agora? Jó demonstrou total submissão e obediência a Deus. E tem mais. A Bíblia não para só em Jó. O Novo Testamento revela também para nós vidas de pessoas que venceram, pessoas que foram bem-sucedidas por fato de serem obedientes a Deus. Olhamos para Paulo, vimos que Paulo é o que mais nos ensina depois de Cristo, e tudo o que nós podemos dizer da vida de Paulo era que a obediência sempre acompanhou a sua vida. Eu não estou falando de Saulo de Tarso, não, estou falando de Paulo. Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que foi transformado através do poder de Deus, é desse que eu estou falando. Paulo tem as marcas da obediência a Deus na sua vida. Era açoitado, sofria, mas ali procurando fazer aquilo que Deus esperava, meu amado irmão. De maneira, nós podemos entender. Uma coisa está ligada à outra, e uma não pode existir sem que a outra exista. Não pode existir.
É impossível declararmos que somos servos de Deus sem que haja marcas na nossa vida de obediência. Não sei como está o atual momento da sua vida, mas seja qual for a situação, o momento o qual você vive, você precisa entender que em tudo Deus espera que você seja obediente. Aleluia. De forma, meu amado irmão, que se eu obedeço a Deus, preste bem atenção, se eu obedeço a Deus, eu sou seu servo. Se você obedece, você é seu servo dele. E somente sou servo, olha bem, somente sou servo, porque eu vivo para obedecer ao meu Senhor. Só por isso que eu sou servo. Vivo para obedecer ao meu Senhor. Vamos para a atualidade neste momento da pregação. Vamos para a atualidade. Coronavírus. Eis o momento crítico da nossa vida. Há um clamor, há um pedido, há até mesmo um sacrifício. Não é tão somente em Nilópolis, não é tão somente no Rio de Janeiro, não é tão somente no Brasil, mas há uma pandemia, mundialmente falando, acontecendo nos 4 cantos da terra. Esperamos algo do Senhor. Esperamos que algo aconteça para com as nossas vidas. Mas saibam, meus amados, de algo nesta hora. Tudo que nós esperamos, preste bem atenção, tudo que nós esperamos de Deus nestes momentos de pandemia, nesses momentos de sofrimento, de luta, tudo que nós esperamos de Deus, pode guardar no seu coração. É o que Deus deseja realizar em nossas vidas. Nesse momento, tudo o que nós esperamos que Deus faça é o que Ele deseja também realizar em nossas vidas. E para isso, meu amado irmão, tudo o que Ele tem feito é nos passar a única forma de sermos bem-aventurados por Ele. Tudo que Deus tem feito é mostrar para nós o caminho para sermos abençoados por Ele. E que caminho é esse, pastor? Obedecê-lo em toda e qualquer situação. Obedecê-lo em todo o tempo, mesmo contra a nossa vontade, mesmo contrariando o nosso coração, aquilo que nós estabelecemos para com as nossas vidas. Quiser ser bem sucedido, quiser viver momentos especiais nessa hora de luta da parte de Deus, tudo que nós precisamos é obedecer a Deus em todo tempo, em toda e qualquer situação, ocorra o que acontecer, entregarmos tudo na mão dele. E por que, pastor? Porque não há uma determinação, amados irmãos, nunca houve e não há uma determinação que não tenha o objetivo de nos abençoar se nós obedecermos. Todas as vezes que Deus passa para com o homem uma determinação, é sempre com o propósito, sempre com o objetivo de abençoá-lo ao obedecer. Nós fizemos nessa pregação a narrativa da história de Deus pedir a prova a Abraão. Será que Deus desejava destruir Abraão? Será que Deus desejava o mal para Abraão, colocando-o à prova daquele jeito? E a grande verdade, amados irmãos, é que Deus não desejava o mal para Abraão. De modo algum, Deus desejava sempre e deseja o melhor para com as nossas vidas.
E Deus colocou Abraão à prova para que ele mostrasse verdadeiramente que confiava em Deus. Caminhava em conformidade com a vontade de Deus. Mas naquele momento da sua vida, era só Isaac. Isaac era tudo para Abraão. E Deus colocou no seu coração colocar o seu filho à prova. E a obedecer, quando tudo ia ser consumado, eis que Deus abençoou a vida de Abraão. Seja qual for o caminho que você tem trilhado, você tem traçado, Deus está falando algo no seu coração, não endureça o seu coração, irmão. Obedeça a Deus. Mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você fizer isso, Deus vai honrar você. Deus vai abençoar a sua vida. Assim como ele fez com Abraão, quando Abraão já pensava que não teria mais jeito, não teria mais solução, é ter que sacrificar o seu filho, eis que Deus enviou o socorro para Abraão no momento mais especial da sua vida. Quer ser abençoado, meu amado irmão? Quer ser abençoado? Cultive no seu coração obedecer a Deus em tudo. Quer viver vida abençoada? Então cultive no seu coração obedecer a Deus em tudo. Parece ridículo para os demais, para demais pessoas, escarnecerem de você, por você ser alguém que obedece a Deus. Ah, que é isso? Você é maluco, rapaz? Esse negócio? Não. Obedeça a Deus em toda e qualquer situação. Por que, pastor, obedecer a Deus? Nunca ouvi, nunca houve e jamais ouvirei e jamais haverá um momento o qual uma determinação da parte de Deus foi passada, o homem absorveu, obedeceu e que não foi bem sucedido. Não vejo, nunca vi, jamais verei Deus determinar o homem obedecer e ser bem sucedido. Qual a realidade da igreja do Senhor Jesus? A igreja vem sendo uma bênção, séculos após séculos, geração após geração, tem se vencido uma bênção. Não há quem possa negar. Nada tem conseguido travar a igreja. Mas por quê, pastor? Por causa da obediência que segue a igreja desde a sua fundação. Desde a sua fundação, a obediência tem seguido a igreja. Aqueles que estão na direção, aqueles que estão trabalhando, jamais deixaram de obedecer a Deus e por causa disso a igreja segue abençoada. E quando eu falo a igreja, eu falo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja do pastor, não é a igreja do homem. Eu falo da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que caminha em conformidade com aquilo que ele estabeleceu, meu amado irmão. Em Lucas, capítulo 24, versículo 49, nós vimos uma outra determinação, uma outra ordem de Deus, visando abençoar e abençoar muito a igreja. Em Lucas capítulo 24, versículo de número 49, Lucas 24, versículo de número 49, diz o seguinte: eis que envio sobre vocês o quê? A promessa de meu Pai. Olha o que Jesus diz, enviou a promessa, olha só o que ele diz. Permaneçam, pois na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Jesus passou uma promessa para com os discípulos, no estabelecer da sua igreja. Passou uma promessa. Mas como foi essa promessa? Essa promessa, ela foi acompanhada de uma determinação.
foi acompanhada de uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Vocês permaneçam onde estão até que do alto sejam revestidos do poder. Como entender essa realidade? Era necessário que eles obedecessem e permanecessem no lugar. E olha que a tentação vem. A tentação veio sobre as suas vidas para que eles saíssem do lugar, mas tomassem alguma postura para que eles fizessem alguma coisa. E assim tem sido, irmão. Muitas vezes uma palavra tem sido passada para nós, recebemos aquela palavra, mas quantas não são as tentações que vêm para com as nossas vidas, para que nós não façamos aquilo, para que demonstramos uma confiança falsa em Deus e agimos, não, vou fazer porque Deus assim quer. Não, o que Deus quer é o que Ele determinou. Deus havia determinado para que não se ausentasse, e o êxito na vida daquele discípulo era o obedecer aquilo que Deus havia passado para com as suas vidas. E qual foi o resultado disso, meus amados irmãos? O resultado disso foi que o poder de Deus veio sobre a vida dos discípulos. Assim como Jesus havia ordenado, assim ocorreu com a vida deles. Um pouco mais à frente, em Atos 2, do versículo 1, Atos 2, do versículo 1 até o versículo de número 3, né? Vamos até o versículo de número 4, diz o seguinte: a vinda do Espírito Santo, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Os discípulos, amados irmãos, foram selados com um poder sobrenatural. Os discípulos provaram de uma unção que eles jamais haviam aproveitado, jamais haviam provado. Mas tudo isso só se deu por causa da primeira palavra do reino de Deus, a qual eles guardaram no seu coração. E qual foi a primeira palavra? E qual é a primeira palavra? Obedecer. Obediência. Deus ordenou e eles assim obedeceram. E por causa disso foram selados pelo poder do Espírito Santo. A igreja viveu momentos especiais por causa da sua obediência, irmãos. A igreja viveu e vive momentos especiais quando obedece à palavra de Deus. E nesse momento de Atos dos Apóstolos, os maiores momentos da igreja de todos os tempos ocorreram nestes momentos, na fundação da igreja. Sinais, prodígios, maravilhas sem iguais ocorreram na igreja por causa da obediência dos irmãos. Como entender essa realidade, pastor? Como nós podemos mergulhar? Entendam, meus amados irmãos, maravilhoso é o começo. O começo da igreja. Houve uma palavra e eles obedeceram. E por ter obedecido, foram bem-sucedidos. Entenda, no começo, tudo o que nós valorizamos é a obediência. No começo é isso. Chegamos na igreja, não sabíamos nada, não temos conhecimento de nada. Tudo o Espírito Santo passa para nós. Não temos conhecimento de nada. O Espírito Santo vai trabalhando, vai agindo, vai cuidando da nossa vida.
e nós vamos recebendo. E o grande problema é quando nós achamos que já somos sábios por demais. Já entendemos tudo o que precisamos entender e daí já não precisamos mais de ouvir. Não mais de ouvir, já sei, não tem mais o que fazer. Não foi assim que os discípulos procederam. Não foi assim. 3 anos de caminhada com o Senhor Jesus Cristo, aprendendo de tudo, eles já se consideravam pessoas sábias, já sabiam acerca do Evangelho. Mas ouviram uma palavra para com a sua vida, que dizia, não se ausente, permaneça até que do alto sejam revestidos. E qual foi a postura? Permaneceram até que do alto eles fossem revestidos. Todos os investimentos de Deus na vida dos discípulos naquele momento geravam frutos de bênção. Todo o investimento de Deus. Por quê? Eles obedeciam assiduamente o que Jesus passava. Prova disso é o primeiro batismo que ocorreu depois de Jesus. Depois que Jesus foi assunto aos céus, o primeiro batismo que ocorreu, quantas pessoas foram batizadas naquele batismo? Quantas pessoas foram batizadas? No primeiro batismo, 3.000 almas foram batizadas. 3.000 almas foram batizadas. Por quê, pastor? A obediência gerou esse resultado para a igreja. Deus mandou, os irmãos obedeceram e foram bem-sucedidos. E o que dizer de Deus, o nosso Deus? Podemos dizer. Nós podemos dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele é o mesmo hoje. Assim como ele determinou e esperava obediência ontem, ele determina e espera obediência hoje. Entenda, irmão, se através da obediência a ele, a igreja crescia em testemunho, a igreja crescia para a honra e para a glória dele, eis o momento, eis a hora de nós testemunharmos. Eis a hora de nós testemunharmos para Deus. O que Deus não pode fazer em nós? Preste bem atenção, irmãos. O que Deus não pode fazer em nós, através de nós, se nós o obedecermos. O que Deus não pode fazer em nós, não pode fazer em nós, se nós o obedecermos. Hoje, temos deixado de obedecer a Deus nas suas determinações para com as nossas vidas. Temos deixado de obedecer a Deus. E nós não somos ousados de perguntar a Deus, no que temos nós, Senhor, desobedecido? O que nós temos obedecido ao Senhor? E Ele nos responde. O que nós temos obedecido a Deus, Ele nos responde que nós temos obedecido a Ele. Ele diz, em tornar conhecido entre todos o meu amor. Hoje, a igreja, parte da igreja, tem desobedecido a Deus nessa determinação, tornar conhecido entre todos o amor de Deus. E tem mais, tornar conhecido o quanto Ele fez por causa desse amor. A igreja tem se isentado dessa realidade, de tornar público, tornar conhecido o amor de Deus,
por esse mundo, pelas pessoas os quais vivem debaixo deste mundo. O que Jesus determinou a nós, os seus servos? Qual foi a última ordem, a última determinação de Jesus enquanto esteve entre nós até ser assunto aos céus? Qual foi a última determinação? E, meus amados irmãos, a última determinação de Jesus arde, bate firme no coração da igreja até o dia de hoje. A determinação de Jesus foi a de ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo foi o que ele disse. Essa determinação, meu amado irmão, não tem sido obedecida por boa parte de nós que nos declaramos seus servos. Boa parte de nós não temos obedecido essa determinação de Deus. E tem mais, irmãos. Há quem não pregue o evangelho nem na sua própria casa. Há quem não pregue a palavra de Deus nem na sua própria casa. Não pregue verdadeiramente falando, mostrando o caminho, abrindo a Bíblia, nem na sua própria casa prega a palavra de Deus. Nem com o seu testemunho de vida prega a palavra de Deus. Como que ele pode esperar? Como que Jesus pode esperar que nós nos preocupemos com o mundo? Que haja uma preocupação nossa com o mundo, quando nós não nos preocupamos nem com a nossa própria casa. Eis, meus amados irmãos, o momento de atentarmos nessa palavra. Obedecer. Obediência. A primeira palavra do reino de Deus, obediência. O que vem a ser, pastor, pregar o evangelho? Pregar o evangelho não é o subir em um púlpito como estou aqui nessa hora pregando para uma igreja vazia, pregando para a câmera. Não é. Pregar o evangelho não é o subir ao púlpito e pregar a palavra. Pregar o evangelho não é tão somente soltar palavras inspiradas. Não é tão somente soltar palavra inspirada. Pregar o evangelho significa demonstrar preocupação para que as pessoas não se percam. Isso é pregar o evangelho. Demonstrar a preocupação para que as pessoas não se percam nesse mundo tenebroso que aí estão. Entenda, meus amados irmãos, pregar o evangelho é justamente se preocupar para que as pessoas não permaneçam perdidas nesse mundo que aí está. E é possível ver pessoas dando cabeçada de um lado para com o outro nesse atual momento que nós estamos vivendo. Para terminarmos esta mensagem nesta manhã, entenda, meus amados irmãos, nesses momentos dessa pandemia, nesse momento desse vírus terrível que tem alcançado, tem atingido vidas, corações. Não é tão somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Pessoas têm perecido por causa dessa situação. Por causa desse vírus. Tem alcançado corações nos 4 cantos da terra. Fica uma incógnita. Será esse o querer de Deus? Será essa a vontade de Deus para que tal coisa aconteça? E, meus amados irmãos, nós temos a convicção que essa não jamais será a vontade de Deus. Não é o desejo do coração de Deus que esse vírus
invada os lares, invada as vidas das pessoas, destruam as pessoas. Não. A vontade de Deus é salvar vidas, aleluia. A vontade de Deus é salvar vidas, é que vidas não pereçam, aleluia. E mais do que isso, nós precisamos entender que se a vontade de Deus é salvar vidas, a prioridade, preste bem atenção, a prioridade do coração dos seus servos, a prioridade do coração do crente é o se colocar à disposição de Deus para que a sua vontade se realize através da sua vida. Isso significa que eu, você, que nós, irmãos, nesta hora, precisamos nos colocar como instrumento nas mãos de Deus para que o milagre aconteça, para que o sobrenatural aconteça. Nilópolis precisa de um milagre nesse atual momento. O Rio de Janeiro precisa de um milagre nesse atual momento. O Brasil, irmãos, precisa de um milagre. E se falar do Brasil, o mundo precisa de um milagre. E quem crê em milagre, a não ser nós, os servos de Deus. Quem crê em milagre, a não ser nós, os servos de Deus. E o que fazermos, pastor? O que fazermos? Então, irmãos, nesse momento, entendam, se a vontade de Deus, se a vontade do Senhor Jesus é salvar vidas, a prioridade do coração dos seus servos, que somos nós, a prioridade do coração dos seus servos é, ou precisa ser, o se colocar à disposição de Deus para que a sua vontade se realize através de nós. Deus está nos chamando para uma conscientização, nos colocarmos à sua disposição para que a sua vontade, que é salvar vidas, seja realizada através de nós. E nessa manhã, se você ouviu a mensagem a qual passei para cada membro da igreja, de como seriam os nossos cultos a partir dessa data, eu pedi aos irmãos que no horário de 9 horas, reservasse no mínimo, sendo bastante tranquilo, no mínimo que reservassem 15 a 20 minutos de oração. Momento qual estaria aqui na igreja às 9 horas, você estaria no seu lar orando. Orando para quê, pastor? Para que esse mal seja extirpado da nossa vida. Para que esse mal saia da nossa vida. E a partir de hoje, nós vamos entrar nessa batalha de oração. Todos os dias estaremos orando a Deus. Pedindo a Deus, clamando a Deus a sua misericórdia. Clamando o que a Deus? Em primeiro lugar, clamando a Deus a sua misericórdia por esse mundo que Ele criou. Clamando a Deus para que haja um basta nessas mortes que têm ocorrido no mundo, pessoas perecendo sem conhecê-lo. Pedir a Deus que haja verdadeiramente um manifestar do seu poder e que esse mal caia por terra para a honra e para a glória dele. E depois, pastor, orar a Deus para que verdadeiramente ele manifeste o seu poder nessa nação chamada Brasil, a qual nós fazemos parte dela. Como servo de Deus, eu não posso me preocupar tão somente comigo. Como servo de Deus, você não pode se preocupar tão somente com você, mas se colocar à disposição dele para ser um instrumento e abençoar outras vidas. E depois, pastor, orar a Deus para que Deus salve, para que Deus conscientize o Rio de Janeiro.
esse estado no qual nós vivemos, para que Deus conscientize cada pessoa nesse estado no qual nós fazemos parte dele. E a partir daí, chegue até Nilópolis, aonde nós estamos sediados. Que o milagre de Deus possa se fazer em nossas vidas. E com certeza a misericórdia dele estará se manifestando. Vamos orar a Deus nesta hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, os nossos corações, ó Deus, nós, os membros da Igreja Cristã de Nova Vida, na Mena Barreto, sediada na Mena Barreto, cremos que também, ó Deus, no Brasil afora, a Igreja de Nova Vida, assumimos, ó Deus, um compromisso de não, ó Deus, deixarmos a coisa passar como se nada estivesse acontecendo. Mas, ó Deus, nos colocando na brecha para, ó Deus, traparmos toda e qualquer possibilidade, ó Pai, desse mal introduzisse, ó Deus, em vidas. Desse mal introduzisse, ó Deus, em famílias, ó Deus. Desse mal introduzisse na sociedade, introduzisse, ó Deus, no mundo. Manifesta o teu poder, ó Pai. Venha com a tua misericórdia. Nós sabemos, ó Deus, que tu tens o melhor, ó Deus. É o melhor que tu tens, ó Deus, para com a vida do mundo, para com a vida do povo. Prova disso é a tua igreja. A igreja que tu estabeleceste, ó Deus, para que, ó Deus, os povos conheçam a tua vontade e o teu querer. Nós, os teus servos, ó Deus, nos colocamos, ó Deus, à tua disposição, para que, ó Deus, o teu milagre venha ocorrer. E em tempo oportuno, Senhor, tudo volte ao normal. Tudo ocorra, ó Pai, como estava ocorrendo, sem nenhuma interrupção, ó Deus, nos cultos, nas igrejas. Nós, ó Deus, os teus servos nesta manhã, neste dia, ó Pai, nós temos um recurso, ó Deus, da internet, da informática, ó Deus, para fazermos um culto online. Mas quanto não são, ó Deus, os nossos irmãos que, ó Deus, estão impedidos, ó Deus, de fazerem cultos, de realizarem culto, de ter uma palavra para que todo o povo ouça. Manifesta o teu poder, ó Deus, que num espaço de tempo que nós não estamos nem esperando, o Senhor possa trazer a solução para a honra e para a glória do teu nome. Um milagre, ó Deus. Um milagre nós esperamos, nós queremos para a glória do teu nome. Não consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas, digno é amar esse amor que me ajuda a seguir. O milagre, Senhor, o milagre eu sou, o milagre, Senhor, tens feito em mim, até findar o meu viver, dar-te-ei o meu louvor. O milagre, Senhor, tens feito em mim. Em caminho de perdição andava eu,
mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então, só a ti pertenço eu. O milagre, Senhor, o milagre eu sou, o milagre, Senhor, tens feito em mim, até findar o meu viver, dar-te-ei o meu louvor, o milagre, Senhor, tens feito